mais um culto de celebração. Vem! Vem!
pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Nós louvamos pelo teu ousado amor, Senhor, onde nada pode nos separar. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero reafirmar as boas-vindas para nós. É uma alegria muito grande receber você, receber a sua família aqui em nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto poderoso de celebração. Tenho certeza que você já foi tremendamente abençoado com a ministração desse louvor. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E agora eu quero dar a oportunidade de você fazer aquela foto bem legal para postar nas suas redes sociais. Vamos juntos, ganhar pessoas para Jesus. Aproveita que o culto está começando, bota o link junto da sua foto, envia para o máximo de pessoas que você puder, para que eles também possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, tá bom? Eu vou contar de 1 até 3, você vai tirar uma foto bem legal, depois você vai ter 1 minuto para postar nas suas redes sociais. Está preparado? Amém? 1, 2, 3. Minuto, conexão.
Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou esse tempo tão especial, né? Um tempo que também faz parte do nosso culto ao Senhor. Nós estamos aqui reunidos, né? Ainda que pela internet, cultuando a Deus, adorando ao Senhor, oferecendo a Ele esse culto racional. E agora chegou o momento da nossa entrega, da nossa devolução, onde você tem o privilégio de investir no reino de Deus. E você pode fazer isso agora mesmo. Vamos disponibilizar o QR Code aí na sua tela, para que você esteja apenas apontando a câmera do seu celular, vai ser transferido para um ambiente seguro e vai poder devolver o seu dízimo e fazer a sua oferta generosa. Eu quero ler, antes de mais nada, um versículo que está ali na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 9, a partir, na verdade, eu vou ler só o verso 10, que diz assim: é Deus que dá a semente para semear e o pão para comer. Ele também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Amém, queridos? Aqui está a chave. Deus, Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso Jeová Jireh, né? O Deus da nossa provisão. Mas a partir do momento que eu entendo que eu preciso semear, que eu preciso ser generoso com a obra de Deus, que eu preciso ser generoso com as pessoas, que Deus conta com a minha vida para potencializar o crescimento do reino dele, eu aprendo e eu pratico esse princípio de fidelidade, devolvendo meu dízimo com gratidão, dando ofertas generosas. E o apóstolo Paulo fala aqui que aqui está a chave. Tudo isso vai acontecer, a colheita vai acontecer como resultado da nossa generosidade. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu vivo esse princípio, Deus vai promover uma grande colheita na minha vida, na minha casa e, consequentemente, em nossa igreja. Então, eu quero orar com você nesse momento e depois você vai ter um tempo para fazer isso, para devolver o seu dízimo, a sua oferta através do QR Code, ou, se você preferir, vá durante a semana a uma agência bancária, faça o seu depósito, mas não deixe de exercer a sua fidelidade. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã que está conectada aqui comigo nesse momento, nesse culto. Eu peço que a tua bênção permaneça sobre a casa dele, sobre a família dele, e que essa colheita seja abundante como resultado da sua generosidade. Obrigado porque o Senhor tem sido nosso provedor, o Senhor tem nos dado o pão, o Senhor tem nos dado as sementes, e nós precisamos entender que é tudo para a tua glória, para sermos abençoados sim, mas para potencializarmos o crescimento do teu reino e glorificar o teu nome. Receba as sementes que serão investidas nesse momento e ao longo dessa semana. Faça multiplicar, Deus. Eu quero repreender da vida do meu irmão, da minha irmã, toda espécie de gafanhoto, devorador, migrador, tudo aquilo que tem limitado o crescimento do teu povo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre todos os seus recursos, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos? Você vai ter um tempo, faça o seu investimento, semeie com alegria e com gratidão. Deus abençoe. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos ficar informados com o nosso Paz News.
Os Life Groups são as células nos lares que acontecem durante toda a semana e você não pode ficar de fora. Se você já participa de um, não deixe de trazer convidados. Eles estão acontecendo atualmente online e em alguns casos já presencialmente. Acesse o nosso link e encontre um Life Group. O Tadel é um momento onde podemos nos capacitar para trabalhar e servirmos melhor no reino de Deus. Então não deixe de participar. Nós temos 2 momentos agora, um online às terças-feiras às 20h30 e um presencial na nossa igreja todo domingo às 9 horas. Então você não pode ficar de fora. O Culto da Vitória sempre traz uma palavra muito abençoada e você pode assistir toda sexta-feira às 20 horas no nosso canal no YouTube. Não deixe de receber mais de Deus. As reuniões das mulheres guerreiras que acontecem durante a semana é um momento de muita oração e intercessão. Venha orar pela sua família. Então é isso, pessoal. O Paz News termina aqui, mas não deixe de ficar conectados conosco nas nossas redes sociais. Tchau! Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos de volta agora para trazer, a ministração da palavra de Deus. Eu quero pedir um favor para você. Não saia agora por nada. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa ministração. Então fique bem ligado, fique até o final e vamos juntos aprender, baseados, fundamentados na palavra de Deus, ok? Nós temos falado então nesses dias, o tema da nossa igreja, da Paz Church, para o ano de 2022, é Eu edificarei a minha igreja, baseado ali em Mateus capítulo 16, verso 18, quando o próprio Senhor Jesus falou que estaria edificando uma igreja e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. Nós temos aproveitado e sempre nessas mensagens, nesse culto de celebração, nós temos trazido lições, temos trazido princípios a fim de continuar esse processo de edificação da nossa igreja local. É claro que o Senhor, Ele é o edificador, mas nós somos cooperadores, nós somos obreiros nessa edificação. E o título da mensagem de hoje, baseado nesse tema, é o seguinte: Lições de Babel para um tempo de edificação. Você pode falar comigo? Lições de Babel para um tempo de edificação. Quero ler com você esse texto que está ali em Gênesis, no capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos mais espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não se entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir
a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. É um texto, querido, que é bastante conhecido, que fala da construção da Torre de Babel, né? E por que esse nome? Babel significa confusão. Então o Senhor, ele desce e ele confunde a língua para que eles não mais se entendessem. Mas eu quero contextualizar tudo o que estava acontecendo para que, em seguida, a gente consiga extrair algumas lições de Babel para esse tempo de edificação. Querido, é importante entender que, após o dilúvio, Deus, ele abençoa Noé e ele abençoa a sua descendência com a bênção da fertilidade e da multiplicação. Você sabe que a terra estava um caos, né? Pecado direto, e Deus mandou que Noé construísse uma arca e entrasse nessa arca junto com a sua família, e cairia sobre a terra um grande dilúvio, e tudo ia se acabar. Todos seriam mortos por causa desse dilúvio. E a partir da família de Noé, que estava na arca, e um casal, né, de cada espécie de animal, Deus estaria dando um recomeço para o mundo. E quando termina tudo, quando termina o dilúvio, Deus libera essa bênção sobre Noé e sobre os seus filhos, a bênção da fertilidade e da multiplicação. Lá em Gênesis, capítulo 9, verso 1, a gente identifica isso. Diz assim o texto: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, fala comigo, férteis, e multiplique-se e encham a terra. Amém? Percebe que a bênção de Deus era bem específica. Era a bênção da fertilidade para que houvesse a multiplicação, para que a terra fosse povoada. Deus estava dando em Noé e na sua descendência, nos seus filhos, um recomeço para a humanidade. E você sabe, os filhos de Noé, o nome, né, dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, em Noé e em Sem, Cã e Jafé, Deus estava dando um recomeço para a humanidade. E as coisas começam a acontecer de acordo com o que Deus havia liberado. Nimrod, filho de Cuxi, neto de Cã. Você lembra que Cã foi o filho de Noé que expôs a nudez do seu pai. Você conhece esse texto? Noé, ele foi o primeiro a plantar uma vinha. Em um determinado momento, ele ingere muito daquele vinho e ele acaba dormindo. E Cã, ele vai até lá e ele vê o pai dele nu, e ele vai falar para os seus irmãos, né, para Sem e para Jafé, e Sem e Jafé vão cobrir a nudez do seu pai de costas, para que a nudez do seu pai não fosse exposta. Mas Cã, ele fez diferente. E de Cã nasceu Cuxi. De Cuxi nasceu Nimrodes. Nimrod edificou um império e fundou cidades e estados. Essa geração ímpia quis tornar o seu nome célebre e inverter o propósito de Deus de repovoar a terra. Percebe, querido? Então havia uma promessa de fertilidade e de multiplicação. E a partir dessa promessa, as coisas começaram a acontecer. Sem, Cã e Jafé tiveram filhos. E um dos filhos de Cã, chamado Cuxi, deu à luz a Nimrod, neto de Cã. E Nimrod se tornou um grande homem, se tornou um grande caçador, edificou um grande império e foi reconhecido como um homem poderoso. Diz lá em Gênesis 10, de 8 a 12, diz que Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear.
Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote e Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Percebe o quanto Nimrod ficou poderoso. Mas o grande problema é que Nimrod, ele deixou que essa vaidade entrasse no seu coração. Então, no auge da sua fama, ele decide construir não uma cidade, mas a cidade, e nessa cidade uma torre, que tinha como propósito alcançar os céus. E o propósito de construir essa cidade era juntar o povo para que o povo não fosse espalhado, ou seja, de encontro àquilo que Deus havia falado. Então, queridos, a partir dessa introdução, eu quero identificar com você algumas lições, na construção de Babel para um tempo de edificação. E nós vamos sempre estar contextualizando com os nossos dias, o nosso propósito como igreja, que é continuar esse processo de edificação. Então, queridos, a primeira lição que nós aprendemos com esse texto e com essa construção para esse tempo de edificação é a necessidade de avaliarmos as nossas motivações. Então, avalie as suas motivações. O verso 4 do capítulo 11 diz assim: depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Queridos, o texto nos informa que os homens, eles se uniram para edificar uma torre. Até então, a gente não vê problema nisso. Mas a grande questão, a grande problemática dessa construção é que tinha como propósito fazer do nome deles famoso. As motivações dessa construção não eram motivações adequadas. Eles se unem então para construir uma torre, eles se unem para construir uma cidade em rebelião contra Deus. Porque o texto ele é muito claro, assim o nosso nome será famoso. Os planos que eles tinham como propósito excluir Deus. Eles estavam em oposição àquilo que Deus havia liberado. Eles se unem não para cumprir, então, um propósito divino, mas para substituir o plano de Deus pelos seus projetos pessoais. O desejo deles era fama e notoriedade. Percebe? O quanto eles estavam movidos por uma motivação que estava indo de encontro à vontade de Deus. Deus havia liberado uma promessa e eles estavam querendo andar de forma contrária a essa promessa e ainda edificar algo para que o nome deles fosse famoso. E, queridos, é importante entender que eles estavam também construindo algo que tinha como propósito receber os deuses deles. Os deuses com letra minúscula. Então, ou seja, esse monumento que estava sendo erguido era um monumento também movido por idolatria. Tudo fora da vontade de Deus, tudo fora do plano de Deus. Porque, querido, trazendo então para os nossos dias, não há nenhum problema nós sermos bem-sucedidos. O grande problema, então ele existe quando nós buscamos esse sucesso, quando nós buscamos essa felicidade, que gerando em nós motivações enganosas, em contrariedade aos planos de Deus para nós. Percebe isso? Não tem nenhum problema você querer ser bem-sucedido. Não tem problema algum em relação a isso. Não tem problema algum nós edificarmos algo grande. A grande questão é que nós precisamos ser vigilantes com a nossa motivação. E nós temos vivido tempos que as pessoas, de uma forma geral,
é claro que eu não estou pontuando ninguém, mas eu estou falando isso em tese, estão muito preocupadas com o seu sucesso, estão muito preocupadas com a sua notoriedade, estão muito preocupadas com a sua felicidade, estão esquecendo de glorificar a Deus através das suas vidas, através das suas atitudes. Nimrod e toda essa equipe, todo esse povo que ele estava, tinham essa motivação. Eles estavam colocando Deus de lado. Eles estavam colocando Deus em segundo plano. Eles não estavam nem aí para o propósito de Deus, eles não estavam nem aí para aquilo que Deus havia liberado desde Abraão, para aquilo que Deus havia reafirmado a partir de Noé e sua descendência. Eles queriam a fama, eles queriam o sucesso, e quantas pessoas nesses dias têm agido assim? A busca pelo sucesso, a busca pela felicidade, e isso, em muitos casos, tem gerado no coração motivações enganosas, motivações que têm deixado Deus em segundo plano. E a Bíblia vai dizer lá em Mateus 6,33, e você conhece bem: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e não o próprio reino, e a sua justiça. E aí, então, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Queridos, a nossa motivação, ela precisa conferir com os propósitos de Deus. Os meus projetos, eles precisam conferir com os projetos de Deus na minha vida, porque eu não posso esquecer que Deus deve ser o primeiro, que Deus precisa ser o primeiro. Então, eu e você, constantemente, precisamos avaliar as nossas motivações. Nimrod e todo aquele povo estava com as motivações completamente contrárias à vontade de Deus. A segunda lição que nós aprendemos na construção de Babel é que nenhum projeto terá sucesso em sua edificação se estiver debaixo de desobediência e insubmissão. Nenhum projeto terá sucesso em sua edificação se estiver debaixo de desobediência e insubmissão. O verso 4 ainda, na parte B, diz: assim o nosso nome, percebe? Não o nome de Deus, mas o nosso nome será famoso, e não seremos mais espalhados pela face da terra. Porque a bênção que Deus havia liberado sobre Noé era o quê? Povoar toda a terra. Então, quando eles constroem essa cidade e começam a construir essa torre, a motivação deles era não ser mais espalhados. Ou seja, eles estavam construindo algo debaixo de rebelião, eles estavam construindo algo debaixo de desobediência e insubmissão àquilo que Deus havia falado. Deus havia falado que eles seriam espalhados a fim de povoar a terra. Nimrod, junto com aqueles todos, estavam querendo se agrupar, construir um monumento idólatra para que o nome deles fossem famosos. Percebe? Por isso eles não foram bem-sucedidos. Porque nenhum projeto vai ser bem-sucedido se não estiver debaixo da bênção de Deus. Trazendo para os nossos dias. O nosso coração faz planos, nós precisamos ter metas, nós precisamos determinar propósitos, mas tudo isso precisa estar debaixo da bênção de Deus. Porque, queridos, se os meus sonhos, se os seus sonhos, se os seus projetos, se as suas metas não estiverem debaixo da bênção de Deus, da aprovação de Deus, não serão bem-sucedidos. Assim como aconteceu lá em Babel, na construção dessa torre. Então, queridos, sempre que o homem tenta estabelecer os seus próprios planos fora da vontade de Deus, invertendo o projeto de Deus, ele demonstra, assim, desobediência e insubmissão. E era isso que eles estavam demonstrando.
desobediência e insubmissão. Por isso que, trazendo para o nosso tema, trazendo para aquilo que nós estamos falando nas mensagens, ensinando, né, nas mensagens, estamos jejuando também com esse tema, está sendo assim top demais. Nós precisamos entender que tudo que nós realizamos pessoalmente, coletivamente, ministerialmente, precisa estar em consonância, em obediência à palavra de Deus. Lembra que Deus fala lá para Josué, lá no capítulo 1, quando ele estava diante de um grande desafio, depois da morte de Moisés, ele ia precisar conduzir o povo. O que a palavra é liberada sobre Josué? Para que ele meditasse dia e noite nas leis, né, nos livros da lei, para que não desviasse nem para a direita, nem para a esquerda. Porque somente dessa forma, ou seja, somente sendo obediente, ele seria bem sucedido. Deus quer nos levar como igreja em lugares muito altos. Deus quer nos fazer ganhar muitas pessoas. Deus quer que esse lugar aqui fique cheio em todos os nossos cultos, que esse lugar fique pequeno, que nós tenhamos a necessidade, inclusive, de multiplicar cultos. Mas eu e você precisamos estar debaixo da bênção e não debaixo da desobediência. A ordem de Deus para a igreja ela é muito clara. É expandir o reino dele na face da terra e fazer muitos discípulos. E ele vai contar sempre com a igreja, ele vai contar sempre comigo e com você, mas nós precisamos entender isso. Não querer edificar algo debaixo de desobediência. Não querer edificar algo debaixo de motivações contrárias à vontade de Deus. E assim também funciona para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Nós precisamos entender isso. Olha o que a Bíblia fala, Mateus 18, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A ordem de Deus para a igreja, ela é muito clara. Expandir o reino dele, usando a minha vida, usando a sua vida, mas para isso nós precisamos estar debaixo da bênção e da submissão. Portanto, uma igreja que se compromete a essa ordem, precisa entender a necessidade de obedecer os princípios estabelecidos na palavra de Deus e caminhar em unidade uns com os outros, assim como em consonância, acordo, conformidade à direção que Deus tem dado para a nossa liderança. A palavra de Deus diz que um reino dividido, ele não vai subsistir. Eu preciso, junto com você que está conectado agora, que está assistindo essa mensagem, eu preciso, junto com você, puxar para o mesmo lado. Eu não posso puxar para um lado e você puxar para o outro lado. Nós precisamos nos unir e puxarmos para o mesmo lado, mas não o nosso lado, mas para o lado que o Senhor está apontando para que estejamos puxando. Então é muito clara a ordem de Deus para a igreja. E nesse tempo de edificação, é importante compreendermos isso. É importante vivermos fundamentados a esse princípio, a esses princípios, para que sejamos bem-sucedidos. A terceira lição que nós aprendemos na construção de Babel é que Deus é soberano e a sua vontade sempre irá prevalecer. Fala comigo, Deus é soberano e a vontade dele sempre irá prevalecer. Amém, queridos? Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. De repente você está passando por uma luta, você está passando por uma dificuldade na sua casa, na sua vida, encarando e vivendo um tempo de crise, de tempestade.
acalma o seu coração, porque Deus é soberano e a vontade dele sempre irá prevalecer. Amém, queridos? Você pode dizer amém comigo? Você pode dizer eu concordo em nome de Jesus? Do verso 5 ao verso 9 diz assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles serão um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos. É uma conferência da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vem, desçamos, plural, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Percebe, queridos, homens estavam construindo algo para que os deuses falsos estivessem descendo. Como eu falei anteriormente, era um monumento idólatra, porque é claro que a torre, literalmente, não ia chegar aos céus. Mas eles estavam construindo algo imponente, algo grande, que seria ali dentro um lugar de culto a deuses falsos. Eles estavam literalmente descartando o Deus Todo-Poderoso desse propósito. Por isso que Deus fala, não pode ficar assim. A minha vontade é soberana. E Deus então desce, o que Deus faz? Deus primeiro confunde a linguagem deles. Porque, queridos, preste atenção, ao mesmo tempo que Deus estabelece o juízo dele ao descer e acabar com aquilo tudo, Deus também exerce de misericórdia com eles. Preste atenção. Deus primeiro confundiu a língua deles. Verso 7 diz, vem, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Até então havia só uma língua, eles se comunicavam facilmente. E ao confundir a língua deles, não podiam mais se entender. A comunicação havia sido rompida. Sabe por quê, querido? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O plano que eles tinha como pretensão descartar Deus. Mas o plano de Deus era que a terra seria povoada. Então Deus confunde a língua para eles não se entenderem mais. E depois o que Deus faz? Deus dispersa todos eles pela superfície da terra. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade, impedindo que eles construíssem a edificação de uma cidade em rebelião. É impossível lutar contra Deus e prevalecer, querido. Eles tentaram fazer isso, mas a vontade de Deus, ela é soberana. A Torre de Babel é um símbolo disso. Um símbolo inquestionável da sabedoria de Deus, que ao mesmo tempo que exerce o seu juízo, confundindo as línguas e os dispersando na terra, também demonstra misericórdia. Deus os dispersou para que não tivessem todos que perecer nesse ajuntamento de rebelião e rebeldia e apostasia. A dispersão, preste atenção, a dispersão ao mesmo tempo que foi um juízo divino, foi também uma demonstração de que o plano de Deus não pode ser frustrado e que a graça dele sempre vai triunfar. Por quê, querido? Qual era o plano de Deus? Através da descendência de Noé, povoar a terra. Mas o plano do homem, de Nimrod e todo aquele povo, era não mais se espalhar, mas se concentrarem e ter uma vida de idolatria,
uma vida onde a glória não seria dada ao Deus verdadeiro. E aí Deus vai, desce, estabelece o juízo dele, porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Os planos que Deus tem na sua vida, querido, eles não podem ser frustrados. Os planos que Deus tem para nós como igreja, eles não serão frustrados. Nós continuaremos nesse processo de edificação. Nós continuaremos nesse processo de expandir o reino de Deus e ganhar muitas vidas para Jesus, porque esse é o plano de Deus. E os planos de Deus não serão frustrados. Deus confunde tudo para que os planos dele prevalecessem. Queridos, em todos os processos da vida, inclusive na edificação da igreja, enfrentamos lutas e grandes desafios. Como filhos de Deus, precisamos aplicar fé, se manter firme, confiando naquele que prometeu. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Babel, lugar de confusão. Deus desceu, confundiu, dificultou e fez com que a vontade dele prevalecesse para que aquilo que ele havia estabelecido não fosse frustrado. Trazendo para o nosso contexto como igreja, como indivíduo, Deus, ele está fazendo, Deus, ele vai continuar fazendo, e eu e você precisamos fazer a nossa parte, para que os planos dele possam continuar fluindo de vento em polpa, porque, querido, se não for eu, se não for você, Deus vai levantar outros, mas ele conta comigo, ele conta com você, você faz parte desse projeto, Deus quer continuar usando a sua vida, então vamos nos manter firmes, vamos aplicar fé, vamos vencer os desafios, vamos enfrentar os ventos, os temporais, porque há um plano de Deus nesse lugar, há um plano de Deus na sua vida, e nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isaías 55:8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Amém, queridos? Nada vai impedir os planos de Deus. Nada vai impedir os planos de Deus na sua vida. Então, que essas lições, que possamos avaliar as nossas motivações, que possamos edificar debaixo da bênção, da obediência, da submissão, e que possamos entender que Deus é soberano e a vontade dele e os planos dele sempre irão prevalecer. Eu quero concluir. Deus tem edificado uma igreja que precisa ter como seu maior propósito glorificar o nome dele. Nós somos obreiros dessa edificação. Sendo assim, os nossos testemunhos precisam glorificar o nome de Deus, a fim de que as pessoas sejam atraídas e desejem conhecer o Deus o qual servimos. Amém?
Eu quero orar com você nesse momento, eu quero orar por você nesse momento, para que essa palavra venha criar raízes dentro de nós e venha dar muitos frutos, que possamos continuar juntos nesse propósito de edificação da igreja. Pai, obrigado por essa palavra tão abençoada, tão esclarecedora, Deus. Deus, eu oro nesse momento por esse irmão, por essa irmã que está conectada a esse canal, ouvindo essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, Pai, que essas lições que nós aprendemos a partir da construção da Torre de Babel possa nos alertar para que não cometamos os mesmos erros, Pai. Afasta de nós toda motivação enganosa. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que te desagrada. Deus, afasta de nós a insubmissão, a desobediência, a rebelião. Leva-nos a entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Por mais que o gigante se levante, mas o Senhor é quem luta as nossas batalhas. E é o Senhor que vai nos conceder a vitória coletiva, a vitória como igreja, e a vitória também de forma individual, da sua casa, da sua família, querido. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família, eu quero profetizar um tempo de edificação, um tempo de crescimento sobre você e sobre toda a sua casa. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer graças a Deus. Amém, queridos. Então, eu quero me despedir de você, que você possa enviar esse link para muitas pessoas, para que muitas pessoas sejam abençoadas também por esse culto tão poderoso. Se você gostou, se você quiser nos conhecer melhor, entre em contato conosco, esse telefone que está aparecendo aí na sua tela, e vai ser um prazer muito grande conhecer você, receber você e poder caminhar contigo. Vem fazer parte desse time de obreiro que tem trabalhado na edificação da igreja. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja contigo, com toda a sua casa, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus abençoe, um beijo no coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz!